A medalha Levi Carneiro, conferida somente aos consórcios que alcançam, no mínimo, 30 anos de atividade ininterrupta em benefício do Instituto dos Advogados Brasileiros. Associe-se. Eu faço agora a entrega da medalha Levi Carneiro ao doutor Gustavo Miguel de Melo, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente Sidney Limeira Sanches, todos os demais diretores, os membros da mesa, os agraciados e todos os colegas do Instituto dos Advogados Brasileiros. Começo por agradecer a atribuição a mim tão relevante medalha Levi Carneiro, conferida por tão importante instituição, na verdade, a mais tradicional instituição jurídica brasileira. Sérgio Torres, como advogado, está habituado à contestação. A generosidade dele na saudação a mim não foi seguida na saudação dos demais agraciados em que ele atuou com justiça. Ele está habituado à contestação, mas não farei por não ousar desafiar um advogado com o Sérgio Torres. O ministro Vitor Nunes Leal diria certamente dele: vá se enfrentar um advogado como esse. Não é hábito do homenageado falar sobre o orador do Instituto. Verifiquei que não há lei ou decisão do Instituto que proíba isso. Sérgio Torres é conhecidíssimo nos meios jurídicos e no Instituto, mas creio que possa revelar uma novidade sobre ele. O grande professor de Harvard, Oliver Oldman foi homenageado por juristas, alunos dele, brasileiros, com um livro recentemente publicado. Oldman disse do Sérgio: "He is clearly above the average." Posso falar um pouquinho do ministro Vitor Nunes Leal, já que o Dr. Hugo Napoleão mencionou o nome dele, não posso esquecer. Eu tive uma única experiência como julgador, e foi num caso do escritório Vitor Nunes Leal, do qual participaram o Dr. Hugo Napoleão. Imagina que poderoso escritório. Eu mandei uma cobrança de debêntures para ele e disse: ministro, o senhor precisa usar todos os seus conhecimentos jurídicos, são muitos, para fazer um contrato muito amarrado com esse cliente, porque senão o senhor sofrerá uma penalidade, não receberá honorário. E o ministro fez um contrato rigorosíssimo, maravilhoso. Cobrança das debêntures, se forem cobradas, o escritório terá 20%. Se desistir do recurso, 15%, e previu todas as hipóteses. Passado um tempo, a empresa, o cliente, que era credor de debêntures, disse que o devedor comprou a empresa credora e atribuiu o valor zero às debêntures e o valor total da compra atribuiu a um imóvel que a empresa tinha. Então, não quis pagar o honorário, dizendo não ser devido o cliente. E, para minha grande aflição, tanto o ministro quanto o cliente me pediram para arbitrar a questão.
Para mim é muito ruim ficar contra um cliente e ainda pior ficar contra o ministro Vitor Nunes. Mas eu perguntei a ele, é verdade que o senhor contratou que teria direito a 15% sobre o valor das debêntures, caso não chegando ao termo final, a ação? É verdade que foi atribuído custo zero a essas debêntures? O ministro disse, perguntei ao cliente e ele disse, conferiu os mesmos fatos. Aí eu disse, então, ministro, senhor, se o valor das debêntures é zero, o senhor tem 15% de zero, que é zero. Desde que o cliente, fiz uma ressalva, prove que o valor das debêntures é zero. E aí perguntar, mas como será possível isso? Eu digo, é possível. O cliente entrega ao senhor as debêntures a custo zero e o senhor cobra em seu nome pessoal. Bom, peço licença para falar um pouco sobre a minha atuação no Instituto dos Advogados. O ministro Sepúlveda pertence, aliás, querido amigo também, meu. Deixa eu falar de um episódio dele antes de falar de alguma outra coisa. O ministro pertence, durante um julgamento, Mr. Walker, a Inglaterra pediu a extradição de Mr. Walker. Então, o presidente Supremo passou a palavra a Gilmar Mendes, relator. O ministro pertence disse, ministro, peço que Vossa Excelência decline por completo o nome do Mr. Walker, porque se o primeiro nome dele for Johnny, eu me dou por impedido. Então, uma das minhas atuações aqui no Instituto foi sobre Cofins. E o ministro pertence honrou ao Instituto e ao Supremo Tribunal Federal, aprovando e citando o parecer que me coube dar em nome do Instituto. Então, direi poucas palavras sobre a evolução do pensamento social e econômico dos tributos sobre a receita, o COFINS incidia sobre a receita, para demonstrar que o êxito na impugnação daquele tributo atendeu a relevantes objetivos sociais e econômicos. Agora eu vou citar nomes de pessoas conhecidas do nosso querido orador Sérgio Toschi. Carlos Salto, professor de Economia da Columbia University, o professor de Direito de Harvard, Oliver Holden, o professor Donald McDougall, de Oxford University, o professor Stanley Surrey, de Harvard, e o professor de Economia John F. Bloom, da University of Illinois, elaboraram um estudo sobre impostos sobre a receita, e o imposto analisado era de 0,5%. O COFINS e antes dele, o FINS social, eram alíquotas muito superiores a essa. Concluindo que a tributação com base na receita é antieconômica, discriminatória e resulta no encargo para muitas pessoas que vivem em nível de mera subsistência. Sendo assim, um fim social que incidia sobre a receita e o COFINS, que também incide, são incompatíveis com os princípios constitucionais da igualdade, respeito à capacidade econômica do contribuinte, da proporcionalidade, da razoabilidade. Então, graças a Deus, a ideia que prevaleceu aqui no Instituto de combater a constitucionalidade do COFINS atendeu
finalidades econômicas e, sobretudo, sociais muito relevantes. Tais considerações evidenciam que certos conhecimentos econômicos são relevantes para a identificação das finalidades econômicas consagradas pelo legislador constitucional. Uma palavra rápida sobre a gente estar em fase de alteração da Constituição na parte tributária. Diria que o critério para julgar uma reforma tributária, essa questão foi muito analisada pela Royal Commission on Taxation do Canadá, em primeiro lugar, respeitar a justiça fiscal. Ninguém deve pagar mais tributo do que sua capacidade econômica permite. Depois, a finalidade jurídica de respeito à Constituição e às leis. A distribuição do poder nos países federativos pela União, estados e, se possível, no Brasil foi possível, municípios. Mas o desenvolvimento da economia, as outras finalidades econômicas de estabilidade da economia, enfrentando a inflação e a formação de divisas conversíveis. E, finalmente, a finalidade administrativa. Mas a finalidade administrativa não é de cobrar tributos pura e simplesmente, é de realizar todas as outras finalidades. E esse é o critério que devia prevalecer na qualquer discussão de tributo. Continuo ainda hoje, com 83 anos de idade e 59 anos de advocacia, lutando arduamente por uma tributação mais justa. Reitero o agradecimento pela medalha, que muito me sensibilizou, e desejo a todos continuem no Instituto trazendo suas contribuições valiosas e sendo felizes e alegres. Era isso que eu tinha a dizer. IAB Nacional, 180 anos, na vanguarda do direito desde 1843. Associe-se